Exemplos. Poder de Deus. Deus manifesta-nos o seu poder imenso na criação. Todos nós sabemos que ele criou tudo do nada. Tudo, desde o grãozinho de areia até ao diamante, do fiozinho de erva até ao carvalho majestoso, do menor verme à baleia e ao elefante, da gota de orvalho ao oceano, dos corpúsculos mal visíveis às gigantescas montanhas da terra e aos incomensuráveis corpos celestes, que, sustentados e conduzidos pela sua mão, pendem da abóbada do firmamento e descrevem as suas órbitas por de cima de nossa cabeça. O ar que respiramos, tudo o que vive e se move pelo espaço ilimitado, todos os espíritos que habitam no céu e todos os viventes da terra, todas as forças e todas as leis impostas ao mundo criado para a sua conservação, tudo é obra do poder de Deus. Fixai a vossa atenção por agora só no firmamento. Quem pode contar as estrelas que povoam a abóbada celeste? Quem lhes pode medir a grandeza? Depois das últimas descobertas dos astrônomos, o número das que não se conhecem é talvez ainda maior, porque estão se descobrindo sempre estrelas novas. Algumas delas são incomparavelmente maiores que o Sol, e, no entanto, este é quase 1,5 milhão de vezes maior do que a Terra, cuja superfície tem certamente uma extensão superior a 9 milhões de quilômetros quadrados. Prevaricação e fim de Sansão. Deus tinha suscitado Sansão para a salvação dos hebreus, conferindo-lhe uma força extraordinária. Sansão não se manteve fiel ao Senhor, que, em castigo dos seus pecados, permitiu que lhe fossem cortados os compridos cabelos, onde estava o segredo da sua força maravilhosa. Foi então fácil aos filisteus prendê-lo com cadeias, e, tendo-lhe tirado os olhos, conduzi-lo para um cárcere, onde o puseram a dar a amor de um moinho. No cárcere, Sansão caiu em si e chorou os seus erros. Deus restituiu-lhe a antiga força, com a qual, sacudindo fortemente 2 colunas do templo de Dagom, fez desabar o edifício e sepultar nas ruínas uma grande multidão de filisteus. Manassés, rei de Judá, tendo deixado o culto do verdadeiro Deus, escandalizou o povo, forçando-o à adoração dos ídolos. Enviou-lhe o Senhor os seus profetas para o admoestar, mas ele, cruel, mandou trucidar miseravelmente muitos deles, entre os quais também Isaías. O Senhor castigou-o, fazendo cair nas mãos dos assírios, e, algemando-o, o levaram preso para a Babilônia. No cárcere entrou em si e fez penitência. Deus perdoou-lhe e restabeleceu-o no trono de Judá. Manassés, reconhecido ao Senhor, empregou o resto dos seus dias a reparar os escândalos que tinha dado. Destruiu os ídolos, restabeleceu o culto de Deus e ordenou ao seu povo que servisse fielmente o Senhor, indo ele sempre adiante em todas as coisas com o exemplo. Deus cuida das coisas criadas? Deus cuida e tem providência das coisas criadas, e as conserva e as dirige todas ao fim próprio, com sabedoria, bondade e justiça infinita. Explicação. As respostas precedentes ensinaram-nos que Deus é nosso Criador, que nós somos porque Ele nos fez, e nos deram a conhecer muitas outras verdades acerca de Deus e das suas perfeições. Daqui em diante, o catecismo vai ocupar-se das relações, se assim podemos nos exprimir, entre Deus e as criaturas, e particularmente entre Deus e os homens, isto é, vai declarar qual é o fim, razão ou motivo que levou Deus a criar o homem e todas as coisas, e qual será a sorte futura dos homens, tanto dos que corresponderem como dos que não corresponderem
ao fim para o qual Deus os criou. Nesta primeira resposta, ensina o Catecismo que Deus, Criador de todas as coisas, não as deixa entregues a si mesmas, mas de todas elas tem cuidado e providência, encaminhando cada uma para o seu próprio fim, com sabedoria, bondade e justiça infinita. Deus, sendo sabedoria infinita, criou todas as coisas, designando a todas elas um fim universal e comum, e a cada uma delas um fim particular. Sendo bondade infinita, estabeleceu-lhes um fim, cuja consecução constitui o bem supremo das criaturas inteligentes. Sendo poder infinito, faz que esse fim seja conseguido infalivelmente pelas criaturas que verdadeiramente o quiserem conseguir. Sendo justiça infinita, quer que o fim universal e comum, a saber, a sua glória, seja obtido e concederá um prêmio tanto mais excelente quanto maiores forem as dificuldades que a criatura tiver que vencer, cooperando com Deus na consecução desse fim. E descendo a casos particulares, consideremos como Deus designou a cada uma das suas criaturas um fim particular. O sol destina-se a aquecer e a iluminar a terra, a água a regar os campos e satisfazer as indigências do homem, etc. A terra deve ser cultivada e produzir quanto é necessário ao sustento dos homens. Ora, todas as coisas obedecem ao fim para que Deus as criou. O sol ilumina e aquece a terra. A água corre para o mar. Sobe à atmosfera em forma de nuvens e desce novamente em forma de chuva ou de neve, alimentando os rios e os inúmeros canais subterrâneos que levam a fecundidade e a vida à terra e aos homens. Da mesma sorte os animais, cada qual na sua esfera, atingem o fim que Deus lhes designou. A providência e os males. O ensino que o Catecismo nos dá nesta resposta abre caminho a uma pergunta: como se pode conciliar a obra da providência de Deus com tantos e tão graves males que se sofrem na terra, com tantas desventuras que nos afligem? Primeiro, na resposta antecedente, vimos já que Deus tolera aquele mal que é abuso, por parte dos homens, do dom esplêndido da liberdade que lhes concedeu, e que é conveniente que Deus mantenha esse dom, se bem os homens abusem dele. Segundo, todos os outros males que existem no mundo tiveram a sua origem, como a seu tempo aprenderemos, no pecado. Se o homem não tivesse pecado, não sofreria na terra nenhum mal. Terceiro, Deus encaminha todos os males que os homens sofrem na terra para seu bem, a saber, em expiação dos seus pecados, como preservação da recaída neles, como merecimento maior para o paraíso, para maior perfeição e semelhança com Jesus, que nos salvou, como depois veremos, à custa da sua paixão e morte. Não é certamente justo que possamos alcançar o paraíso com uma vida temporalmente feliz, quando Jesus não-lo mereceu com tantos sacrifícios. Quarto, escandalizam-se alguns por verem às vezes os maus mais felizes temporalmente que os bons. Também Deus permite isso com justiça, isto é, encaminha esses favores para os chamar à conversão, e, se não convertem, para os recompensar do pouco bem que porventura fizeram, e que Deus não pode premiar na eternidade. Além disso, os sofrimentos e desventuras servem aos bons para a expiação perfeita de suas faltas, e para aumentar a sua coroa de glória no céu.